Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 3. Ali na página 25 eu vou mostrar para vocês o gabarito dos exercícios sobre comparação de frações. E hoje é dia 26 de novembro de 2020. Esse refletor, esse projetor aqui está complicando. Tem todas essas questões aqui de verificar. Bom, se não abrir, a gente corrige na mão mesmo. Se não abrir o gabarito, tá? Vamos ver. Vamos tentar abrir o gabarito aqui. Ó, tá rodando. Roda. Eu acho que não, né? Acho que não vai abrir. Bom, vamos tentar. Eu deixei ali para abrir a página. Vou até mostrar para você. Opa! Gente, o que aconteceu? Primeira coisa aqui, vamos ver se está tudo ok. Tá, aqui está ok. Ao vivo. E agora aqui, eu não sei o que aconteceu aqui. Conexão, HDMI, acho que eu tenho que apertar aqui. Ele entrou no. Não, tá certo. Pegou o mesmo HDMI. Daí para vocês verem aqui, ó, tá carregando. Tá? Enquanto tá carregando. E se não carregar, isso não é problema de internet. Se não carregar, não vai ter problema. A gente vai. Caneta azul. Já tem carro. Vou deixar aqui dentro. Tô bem. Deixa eu ver. Tá lá grandes coisas essa caneta. Vamos lá. Bom, vamos corrigir na mão então aqui. A gente já viu, acho que essa questão 1 aqui. Classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Então, duas frações tiverem o mesmo denominador, ali na página 25, deixa eu colocar em foco. Quando duas ou mais frações tiverem o mesmo denominador, a maior delas será aquela que tiver o maior numerador. Bom, primeira coisa, eu tenho que identificar numerador e denominador. Então, vamos supor frações com denominador 3. Pode ser 3. Tá? Quando duas ou mais frações tiverem o mesmo denominador, é esse o caso aqui, a maior delas será aquela que tiver o maior numerador. E faz todo sentido, porque mesmo denominador significa mesmo tamanho do pedaço, né, que tu está considerando. Se numa tu considera mais pedaços que a outra, com certeza eu indico a maior, aquela que tem mais pedaços, porque os pedaços são de mesmo tamanho. Essa sentença aqui é verdadeira, né? E não importa se tiver 2, 3 frações com o mesmo denominador, a maior de todas vai ser aquela que tiver o maior denominador. Então, o único problema é se tiver frações com o mesmo numerador, né? Daí qualquer uma delas tu poderia considerar como maior ou não. Mas essa é a questão, né? Tendo uma fração com maior numerador, certo? Ela vai ser a maior de todas, entre aquelas que têm o mesmo denominador. Certo? Estão me acompanhando, sim ou não? Sim, muito bem. E tem A então verdadeiro, porque não está abrindo o gabarito ali para nós. Olha o gabarito aqui, tentando abrir ainda. Nada, né? Nada. Vamos para o item B.
Tá faltando um paninho aqui para apagar esse quadro. Ah, tá aqui o pano. Ainda bem. Agora ficou melhor. Estava caído no chão. No item B, quando duas ou mais frações tiverem o mesmo... Não, esse aqui é o item A. O item B está aqui. Espera aí um pouquinho. O item B está aqui. Quando duas ou mais frações tiverem o mesmo numerador. Então agora, mesmo numerador. Digamos 5 em cima, 5 em cima da outra também. Tá? Isso seria mesmo numerador. Isso significa a mesma quantidade. Significa a mesma quantidade de peças, partes, pedaços considerados. Tá? Estou considerando 5 pedaços e aqui eu também estou considerando 5 pedaços, mas eu tenho que verificar onde é que é o maior pedaço ou o menor pedaço. Entendeu? Eu tenho que verificar. Então aqui eu estou considerando 5 pedaços e aqui eu estou considerando 5 pedaços também. Tá? É a mesma coisa assim, ó. Tu vai, sabe, brigadeiro? Comprar brigadeiro, né? Daí tu chega lá, te vendo 5 brigadeiros por, sei lá, por R$6. E não, o outro chega e te diz, não, eu te vendo 5 brigadeiros por 70 centavos. Né? Mas daí o que tu tem que ver? Tu tem que ver o tamanho do brigadeiro, né? Certo? Para ver o que vale a pena. De repente tu está levando a mesma quantidade de unidade, né? Mas não a mesma quantidade de massa, né? De produto, de material, né? Então essa é a questão. Aqui são 5 pedaços e aqui também são 5 pedaços. Qual é a pegadinha aqui? Quem é que tem maior ou menor pedaço, né? Daí ele está dizendo, a maior delas será aquela que tiver maior denominador. E daí, ó, vamos pegar aqui o denominador 12 e aqui o denominador 19, certo? Maior denominador significa menor pedaço. Significa que esse brigadeiro aqui, ó, esse brigadeiro aqui, 19 avos, por exemplo, é pequenininho, muito pequenininho. Esse aqui é um pouquinho maior. Certo? Esse porque o pedaço aqui, né, o número de subdivisões é menor. Então o pedaço aqui é maior que o pedaço aqui. Como eu estou considerando a mesma quantidade, o mesmo número de pedaços, eu tenho que comparar só os pedaços. Então, na verdade, isso aqui, ó, é uma mentira. Na verdade, é uma mentira. Isso aqui é falso, né? Porque quanto maior for o denominador, menor será o pedaço, né? Como tu está considerando a mesma quantidade de pedaços nas duas situações, eu vou indicar que a quantidade menor é 5,19 avos, contrariando essa frase aqui. Tudo bem? Sim ou não? Daí é falso aqui. Fala para mim se tu tem alguma dúvida. Zero dúvidas. Muito bem. Vamos para a questão de número 2. Eu vou botar a figura em foco. Ó. A figura é essa aqui. Daí a gente pode usar esse... Não, vou botar a figura um pouquinho menor para poder desenhar. Tá aqui, ó, a figura. Essa figura é uma figura. Tá? Observa, qual a fração
representa a parte pintada de vermelho. Então eu vou ver os pedaços da parte pintada de vermelho. Ela é assim, ó. Então ela é formada. Por que não tá? Só um pouquinho que eu vou tentar botar outra tinta aqui, mas parece que tá cheia essa tinta aqui. Vou ter que lavar minhas mãos. Ah, meu Deus. Só um pouquinho que eu já volto. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Para aí. Muito bem. Pode falar agora. Quem é que estava falando? Eu não me lembro. Alguém ia fazer alguma pergunta? Sim ou não? Dudu, senhor. Oi? É o Dudu. Fala aí, Dudu. Porque o Dudu não tá. Na verdade, eu não estou enxergando vocês aqui também, só um pouquinho. Que estranho isso. Como assim, senhor? Não consegue enxergar a gente? Eu não consigo enxergar na barra de baixo ali, ó, quem são os participantes. Só se eu coloco uns participantes aqui ao lado, daí eu vejo que o Alex, o Davi, o Evandro, o Guilherme, a Isabelle, a Marcele e a Maria estão online, né? Mas geralmente na barra de... agora apareceu para mim aqui. É vocês que fazem isso? Não, senhor. Não, A gente é santo, senhor. A gente não faz muito. Ó, isso, Isabelle. Eu tô. A Isabelle diz, eu tô. Tá certo. Não está aparecendo na barra de baixo a visualização. Fala aí alguma coisa, Evandro, para ver se aparece a tua tela. Não aparece. Quando tu fala, tinha que aparecer automaticamente ali, porque está na configuração, está no automático. Para aparecer ali a visualização automática, não sei o que está acontecendo. Deve ter sido alguma configuração que eu fiz ali que eu não percebi. Tá? Bom, mas se o Dudu não vai perguntar, então de repente pode ser que ele tenha caído, mas assim que ele retornar, então a gente pergunta para ele novamente. Então, quer saber qual fração representa a parte pintada de vermelho, né? Então aqui, ó, a parte pintada de vermelho foi feita assim, ó. Agora está saindo a tinta. A parte pintada de vermelho é essa aqui, ó. Eu vou até pintar ela novamente aqui. E o que a gente tem que observar? Que essa parte pintada de vermelho, ela é delimitada aqui, ó, por essas linhas aqui, ó. Certo? Agora eu vou tirar a figura para a gente não confundir, porque para eu considerar essa parte pintada aqui, ó, eu tenho que considerar todas as outras partes de mesmo pedaço. Pode ver que esse pedaço aqui corresponde à mesma quantidade desse pedaço, esse aqui e esse aqui. Então, só isso aqui que eu vou chamar de quadrante foi dividido em 4 partes iguais, tá? Significa que essas partes aqui, ó, tem que ser dividida em 4 partes iguais da mesma forma. Se eu consigo, ó. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, quantas partes iguais eu tenho ao todo? Pode me responder aí. Quantas partes iguais eu tenho? Oi? É a sua? Isso, essa é para a letra A. A parte vermelha é essa aqui que eu pintei de azul. Eu não sei, eu acho que eu sou meio parcial quanto ao time. Eu nem gosto de futebol, estou brincando com vocês. Mas o que eu queria falar para vocês era isso, para tu identificar toda a peça, todo o inteiro, ele tem que ser subdividido em partes iguais. Pode ver que outras partes ali na figura, as partes são diferentes, né? Então eu tenho que proporcionar partes iguais
aquela parte que eu quero comparar. Isso é uma comparação, né? São duas partes pintadas do total de quantas partes iguais a ela. Então a fração são quantas? Não sei, tem 16. 16, né? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Mas é isso mesmo que a gente está. É disso mesmo que a gente está falando. 16 partes iguais. Tá? Então, a parte pintada vermelha corresponde a 2,16 avos. Certo? Conseguiram entender isso? Tá? Vamos partir para o item B. Parece que tu desenhou, senhor. Oi? Parece que tu desenhou essa figura no quadro. É, mas isso aqui eu desenhei. Isso aqui Não, parece que tu desenhou assim. É, eu desenhei passando por cima, né? Ó. Entendeu? Eu peguei a figura e passei por cima para desenhar. A gente vai fazer a mesma coisa para o item B. Para o item B, vou pegar a figura de novo. Tá aqui a figura, tá? Vou passar por cima aqui, ó. Tá? E a pergunta no item B é a seguinte: qual a fração que representa a parte pintada de verde? A parte pintada de verde, olha só as subdivisões que são feitas aqui, ó, para pintar a parte verde. Ó. São feitas essas subdivisões aqui, ó. E a parte verde, então, ó, tá aqui. São duas partes verdes consideradas. Eu tenho que verificar na minha peça, no meu inteiro, certo? Quantas partes verdes iguais eu tenho. Então o que eu faço? Eu prolongo aqui, ó. Prolongo aqui também, certo? E o mesmo número de subdivisões que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Então, todas elas são divididas pelo meio. É essa divisão aqui, que eu vou fazer aqui também. E todas elas são divididas em 3 partes assim. Então, assim e assim. Ó, assim, prolongando aqui e prolongando aqui. Agora eu consegui enxergar essas duas partes verdes num total de quantas partes, quantos pedaços iguais. Então aqui no item B já são duas partes verdes no total de quantas? Quatro. 24, né? 4 aqui por 6 aqui, 24 avos. Então está aqui a nossa fração no item B. 2,24 avos representa a parte verde. Ok? Vamos ver se tem item C. Não tem item C. Compare as frações no exercício 3, compare as frações e coloque-as em ordem crescente. Vamos bem rapidinho ver isso então. Tá? Posso apagar? Outra. Vamos lá então. Colocar em ordem crescente essas frações aqui. Tá? Então, no item A, todas têm o mesmo tamanho do pedaço, né? A mesma quantidade de subdivisões.
Então o pedaço aqui, ó, no item A, todos eles são do tipo 13 aves. Tá? Então colocar em ordem é simplesmente comparar a quantidade de pedaços consideradas, né? Então, o menor número de quantidades aqui é 2 13avos, tá? Depois do 2, 5 13avos, ó. E depois do 5, os 7 13avos, 7 13avos. E por último, quase o inteiro, ó, 12 do total de 13. 12 13avos. Aqui está a ordem, então. Tá. No item B, esses aqui, ó, tem a mesma quantidade considerada. Uma parte considerada, uma parte considerada, uma parte considerada, uma parte considerada. Para eu ordenar isso aqui, eu tenho que saber quem é o maior, quem é o maior pedaço ou o menor pedaço indicado pelos denominadores. Então, o maior pedaço vai ser aquele que tiver menor denominador, e o maior pedaço e o menor pedaço é aquele que tiver maior denominador. Então começa, o menor de todos é o 1/8, porque é a mesma quantidade considerada aqui, ó, certo? Então eu só comparo os tamanhos dos pedaços, né? O menor pedaço é o que eu chamo de 1/8. Depois, o 6º. Depois, o 5º. E por último, o meio, que vai ser o maior pedaço. Tá? Então aqui está a ordem crescente. Ó. O 8º é pequenininho. O 6º é pequeno. O 5º é médio. E o meio é grandão. Sei lá, grande. No item C, mesma coisa, ó, no item C. No item C eu tenho a mesma parte consideradas. Então, a mesma parte considerada, cada uma aqui, 2 partes consideradas. Eu tenho que verificar então quem é o menor pedaço e o maior pedaço, né? De menor a maior pedaço. Maior pedaço é aquele que tiver menor denominador, tá? E maior pedaço e menor pedaço é aquele que tiver maior denominador. Então, os nonos, eles são os menores, né? As nonas são maiores. Nono, nona, sabe o que é nono, nona, né? Ó, 2 nonos, então, ó. Tá? Vai ser o menor. Eu estou considerando 2 do tipo nono. Aqui, depois eu considero 2 de um pedaço um pouquinho maior, porque sétimos são maiores do que nonos. Depois dos sétimos vem os quintos. Não, os quintos. Depois eu venho quintos, né? E depois maior que os quintos são os terços. Pronto. Coloquei em ordem crescente. 2 nonos, 2 sétimos, 2 quintos, 2 terços, porque as partes consideradas são as mesmas, o que muda é o tamanho do pedaço. Quanto maior o denominador, menor será o pedaço, a parte considerada. Sim ou não? A ordem crescente ou decrescente? Eu botei na ordem crescente. Olha só, entendi. Ele está dizendo ordem decrescente, né? Entendi qual foi a tua... Eu achei isso. Claro, eu viajei. Eu botei em ordem crescente, porque eu achei que era ordem crescente, nem li direito e saí resolvendo. Como é que é mesmo? É vício de aluno. O vício de aluno é assim, né? Nem lê, deu o enunciado, sai fazendo de uma vez. Então tá, mas não vai ser difícil. Não vai ser difícil a gente colocar em ordem crescente, né? E eu achei interessante também, foi a Mari que me falou?
Eu achei interessante, né, Mari? Tu me falar só agora, né? Nossa, mas não sei. Tô brincando Pelo contigo. menos vai que é recente, escreveram errado. Coisa assim. Maria, eu tô brincando contigo. Obrigado. Eu só tava de zoeira. Ó, 12 trezeavos. Muito bem. Depois 7 trezeavos. Depois 5 trezeavos. E por último, 2 trezeavos. Então aqui é a ordem, eu vou botar até assim, ó, crescente. Tá? A ordem crescente está aqui, e essa aqui é a resposta, ordem decrescente. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Primeiro vem o meio, depois o quinto, depois o sexto, depois o oitavo. Essa aqui é a resposta. Tá? Aqui, primeiro vem o terço, depois o quinto, depois o sétimo e por último vem o nono. O nono é o menor pedaço. Então tá, o que tá enquadrado aqui, ó, é a ordem decrescente. Tá? Deixa eu ver, tá congelado ali. Certo? Muito bem. Exercício de número 4. Leia, eu tenho falado com os alunos, né, que não é Leia, é Leia. Eu conheço uma batuqueira chamada Leia, isso. Quem? Chamado Leia? Uma batuqueira, ela não é batuqueira, mas ela é meio que uma médium, sabe? Isso ela aprendeu. Ah, ela é chamada de Leia. Ah, tá. Tá bom, né? Eu brinco, sempre faço essa brincadeira, quando tá escrito Leia, eu leio Leia. Ó, leia as etapas do procedimento de comparação de duas frações com numeradores e denominadores diferentes e indique a ordem correta. Tá, para falar primeiro, segundo e terceiro. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer entre essas etapas? Eu vou lendo para vocês, vou deixar isso aqui no quadro por enquanto, mas eu vou lendo para vocês e já vou projetar, certo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravando. Tá? Primeiro, encontro frações equivalentes que tenham o denominador comum. É uma etapa. Compara os numeradores das frações equivalentes encontradas. Com certeza, comparar os numeradores das frações equivalentes encontradas tem que ser logo após tu encontrar as frações equivalentes, né? E calcular o MMC dos denominadores das frações. Então, a primeira coisa para encontrar as frações equivalentes que têm um denominador comum é calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Hoje é quinta-feira, né? Olha só que maravilha. Se Deus quiser, hoje eu entrego um último relatório. Que beleza. O último do ano. Muito bem. Projetando então, primeira coisa que eu sei para comparar, né, frações com denominadores diferentes, o método, a primeira coisa é calcular o MMC. Então aqui eu vou dizer que é o primeiro passo. Depois eu calculo o MMC para encontrar denominador comum, né, denominadores iguais para as frações. Então esse aqui vai ser o segundo passo, depois de calcular o MMC das frações. Comparar numeradores das frações equivalentes, isso aqui é o que eu chamo de terceiro passo. Pronto? Então ficou a ordem, segundo, terceiro... Agora sim é na forma crescente.
ali na 5. Na 5 é na forma crescente? Vamos lá então para 5. Agora sim é forma crescente. Ainda bem que tu me falou antes. É forma crescente, né? Eu tava querendo fazer uma forma crescente na decrescente. É, né? Se eu inverter, daí é ruim, né? Tá certo. Será que vai ter uma forma aleatória? A forma aleatória é mais fácil de fazer, porque tu bota na ordem que tu quiser. Coloque em ordem aleatória. Ordem aleatória não é ordem. Vamos lá na 5, então. Ó. Forma crescente. Presta atenção, né, Fábio? Presta atenção. Ordem crescente. Então, do menor para o maior. Opa, ó, denominadores diferentes. Mas o que eu posso fazer para comparar essas frações com denominadores diferentes? Tá? Bom, eu vou tentar primeiro, não sei, estou vendo a questão agora, eu não sei, mas eu vou verificar primeiro os pedaços, tá? Do menor ao maior pedaço. O menor pedaço são os décimos. Esse é o menor pedaço. E olha só o problema que eu já tenho para enfrentar. Quantas partes, quantos pedaços do menor pedaço eu tenho que considerar? 7. É um número considerável, né? Vamos ver quem é o segundo menor aqui, ó. É o oitavo. E eu tenho que verificar 5. Uma quantidade menor. Então, pensa comigo assim, ó, só para comparar esses dois aqui, ó, 10 décimos e oitavos, só para comparar esses dois, eu já tenho um problema, porque do menor entre eles eu tenho mais partes consideradas. Do menor entre esses dois aqui, que é esse aqui, eu tenho mais partes consideradas, certo? E do maior entre esses dois aqui eu tenho menos. Então, por um lado, eu tenho esse aqui é menor do que esse, por causa do tamanho do pedaço, e por outro lado, esse aqui é maior do que esse pelas quantidades consideradas. Daí, então, para comparar, só se os pedaços forem de mesmo tamanho. Então, já aqui, ó, no início, eu já verifiquei assim, ó, não consigo comparar. Por exemplo, se comparar esses dois aqui, ó, se aqui fosse 3 ou 4 partes consideradas, eu poderia comparar, né? Porque daí o menor pedaço teria menos partes consideradas. Tá? Mas então não é o caso aqui, já deu problema para esses dois aqui. Então, nessas situações, para comparar todas essas frações, o melhor mesmo é verificar o mínimo múltiplo comum entre eles, daí a gente resolve de forma bem técnica e fácil. Antes de sair calculando o MMC, eu vou verificar se eu consigo encontrar frações